E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano Brother. Vamos comentar o 2-1 com a Ponte Preta. Ponte Preta, esse jogo aí de grande expectativa, de grande público, de estreia do Lucas Leiva, inclusive a não estreia já de imediato, ele não saiu titular. Cara, o problema é que assim, ó, eu sei que as pessoas elas querem ver eu sentar o porrete, né? Muita gente quer ver, eu sou uma pessoa que, quem acompanha mais tempo o canal sabe que eu não era a favor do Roger, eu não gosto, eu acho que para uma Série B, um jogador muito catedrático, um treinador muito catedrático, muito cheio de teoria e teorema, acaba se tornando uma torre de Babel, né? Saca a Torre de Babel? Não, né? Torre de Babel. Sabe por que Babel? Babel é onde seria depois a Babilônia, né? A Torre de Babel. Sabe quem construiu? Também não sabe, né? E aí é complicado, né? A Babilônia, ela se divide em 3 momentos. É um momento antigo, né? Primitivo. Babel até virar Babilônia. Nimrod, né, tendo como seu grande líder dessa época, depois Hammurabi, conhece Hammurabi, o Código de Hammurabi, né? Eu acho que nem estudando direito, que eles te explicam ali, eu acho que nem disso lembra. E depois ali, a terceira fase, a mais contemporânea, Alexandre o Grande, o acordo com os persas, o reino da Pérsia até 78, que não sabe, né? Vamos falar em futebol, então, que é o que mais ou menos talvez tu tenta saber e eu tento entender. Então, o Grêmio, o que eu quero dizer é que eu não sou a favor desse intelectualismo do Roger, ainda mais uma Série B, né? E sou totalmente contra o Roger ficar no ano que vem, né? A grande maioria dos jogadores, para mim, não presta para o ano que vem, porque nós vamos subir. E é isso que eu quero. Eu sou aquela parcela que não estou interessado em título da Série B, a não ser que a gente vai ser um time da Série B. Um Náutico, um time que sobe, desce. Não, aí vão começar a juntar jacaleco. Na Série B nós estamos grandão, na A nós temos título. Mas não, né? Então eu não quero, é a minha opinião. Entendeu? E não quero o Roger no ano que vem. Essa direção nem vou falar, né? Então, assim, eu sou um cara que eu acho que o Grêmio sobe. Então, tá meu contento, mano. Porque o Grêmio tinha que golear esse time. Se tivesse goleado esse time, eu não tava na Série B. Tava na A. E eu vejo, às vezes, o time da A se atrapalhando. Né? Então, assim, nós somos na Série B. Te coloca no teu lugar. Entendeu? Nós temos que sair. Aí, o ano que vem, sim, se jogar que nem hoje, desandar a maionese no segundo tempo, né? Ganhar, e tu vendo que o treinador tá pedindo para perder, substituindo mal, fazendo lambança, fazendo todos os Albuquerque errados, os perversos totalmente furados, aí tudo bem. Mas não, eu vejo que vai subir. Mas vamos comentar o jogo, né? Para não achar que eu tô passando pano em Roger, que não sei o quê, né? O Roger, em primeiro lugar, tá certo. Eu fiz um shots já putaço da cara por Lucas Leiva não estrear. Né? Talvez um time um pouco menos, mas ele mesmo fala ali de conhecer os jogadores, está inteirado de como é a mecânica do time que ele joga, que é o Grêmio, né? Então mostra que, por mais que tenha mobilizado a torcida, que é como até o Roger diz, foi criado muito um externo, né, da imprensa, e eu vi a própria imprensa dizendo que do que tinha ouvido dele, e talvez ele até não botasse, mas a imprensa, e realmente a torcida foi, ele estreou, mas ele não começou jogando. Aí na hora, cara, fiquei putaço. Pensei, porra, velho, é a hora de unir torcedor com o time, né, cara? E tu sabendo que quer que o cara estreie, mas devido ao segundo tempo, eu percebo que realmente o Lucas Leiva precisa de um certo tempo aí, brother. Então vamos comentar o primeiro tempo aí, né? Grêmio e Ponte Preta. A Ponte Preta é um time que não veio recuado, tá? Veio dando espaços e procurando espaço no campo do Grêmio, né? Bitelo, o Grêmio entrou com o time, teoricamente, o titular de agora, né? Então não tem muito o que falar. O Bitelo jogando muito bem, de novo, pelo lado esquerdo. O Bitelo é um jogador de passe mais lento que o Vila Sante, mais lento, tanto para defender quanto para atacar,
com passes, tem passes longos, claro, mas passes curtos, mais 2 JJ, jogando muito pela esquerda, com o Nicolas, que é mediano para fraco, e o Ferreira, que é um bom jogador, né? Falta às vezes um suporte, quando tem, dá resposta, se tivesse mais ali uma resposta maior, né? Inclusive hoje ele parou daquela mesmice de chicote para um lado, hoje ele ficava óbvio que ele dribraria para dentro, e ele foi para fora, quase driblou o cara ali de fundo e entrou dentro da área, não deu, mas tentando vários tipos de drible, tá muito repetitivo, né? Aquilo começou com o Cebolinha lá de chicote, dá o corte para dentro e bate em gol, né, caralho? Então, assim, o Grêmio tem mais dificuldade para jogar para o lado direito. O Rodrigo, aquele, é um tanque, é forte, mas apoia mal, meio atrapalhado, e não ataca, e não defende tão bem, né? E o Grêmio jogando muito mais, tentando pelo lado esquerdo. Mas, assim, a Ponte Preta tentou atacar, tentou pressionar, o Grêmio foi tomando conta do meio-campo, Vila Sante marcando muito, correndo muito, virando, né? Jogo para lá, jogo para cá, virando o corpo, abrindo para outro lado, lançando. Cara, o Vila Sante dando bola para gol, o Vila Sante jogou um bolão no primeiro tempo. O Campaz é um jogador perdido, ele tá, mas ele não se situa, né? Biel jogando na direita com o Rodrigo, né? E o pouco que o Campaz apresenta, né? E o Biel é um jogador veloz, franzino, apanha pra caralho, volta para marcar, faz até o que o Ferreira. Cara, tem justiça. O Ferreira também ajuda muito na marcação. E eu queria mandar um alô para quem critica o gordo, né? O tanque, Diego Souza. Cara, para mim, o Diego Souza, fora o Vila Sante que se destacou, o Diego Souza é um cara que, se tu for ver por porcentagem, a bola chega nele muito pouco, ela se perde. Alguma coisa ele sempre faz. Cara, ele dá um passe pro Guilherme no segundo tempo. Eu achei que ele tinha quebrado a coluna. Esse louco, ele se escora com a bunda e as costas, que ninguém tira a bola dele. Muito difícil erra um passe de cabeça. O cara é inteligente, só é gordo, é ex-jogador, mas ele não se contratou. Ele veste a camiseta. A entrevista do Diego Souza em intervalo, é uma entrevista consciente de quem... Cara, quem tá doando a camisa. Então, assim, ó, sabe, um cara que tá preocupado em tirar o Grêmio dessa situação, né? Um cara que honra a camiseta do Grêmio. Mas, cara, ele não se contratou. Tem alguém melhor que o Diego Souza, hein? Não, né? Então, assim, o Grêmio no primeiro tempo, como é que eu vou dizer? O Grêmio no primeiro tempo sobrou contra a Ponte Preta. Abriu o placar logo cedo, um golaço do Diego Souza, que eu vi que não estava impedido. Ele ali quase. Né? Quando ele foi, ele estava quase impedido. Véio, e aí, os zagueiros não conseguiram pegar. O Grêmio abre o placar, um golaço do Diego Souza, depois um gol do Campasso, o Grêmio pressionando, criando, errando gols, né? O Grando, mais uma vez, salvou o Grêmio. No primeiro tempo foi bem, teve uma boa atuação, fora sua dificuldade, às vezes até em sair do gol e com a bola nos pés, bem complicadinho, mas quando precisa, é isso que um goleiro tem que fazer, quando precisa estar ali. Né? Então o Grêmio mete 2-0, mais uma jogada ótima do Vila Sante, a bola aí ele lança na trave e sobra para o Campaz. Cara, que nem disse o Renato uma vez, até uma mulher grávida faria aquele gol, mas conferiu, beleza, né? Mas o Campaz entrega muito pouco e o Grêmio vai sobrando para o intervalo. Volta no segundo tempo, parece que mais lento, especulando muito bem o time da Ponte Preta. Como é que eu posso dizer? Mais seguro. O Grêmio estava seguro em campo. O único problema que desandou começa pela saída do Jeromel, que foi poupado. Né? Poupado, carga de jogo. O Jeromel acho que jogou quase todos os jogos, se não todos os jogos do Grêmio esse ano da Série B, quase com certeza. Entra o Tonhão, que comprometeu muito. O Grêmio toma um gol, inclusive, numa bola parada. Cara, inclusive com o Jeromel em campo. Vamos ser bem, né? É uma sumidade jogando bolão. Mas o Grêmio tá com um problema de bola aérea muito grande. Eu não sei se é moloidice, tipo, não vou subir que vai para fora, ou se tem que treinar um posicionamento aí. Então o Grêmio, já com a saída do Jeromel e logo as substituições, onde entram o Lucas Leiva e Guilherme, né, para a saída do Campaz e do, se não me engano, foi o Biel, e ele mais passando,
vi muito comentarista falando errado, e quem ficou mais ali pelo meio naquela situação foi o Bitelo, né? E o Vila Sante já fazendo as duas ali, do Bitelo mais para a esquerda, e segurando e marcando muito. O Vila Sante jogou bem no segundo tempo também, abaixo, que criou menos, o time cansou, né? E ali se perdeu o meio campo do Grêmio. O Grêmio defensivamente correu alguns perigos, mas um sufoco de que perdeu o meio campo, os caras estavam na frente da área do Grêmio, até que defensivamente o Grêmio foi muito bem, sofreu muito bem não, mas se defendeu pelas condições de meio campo que se criou ali, né? Cara, o Diego Souza é foda, ele dá aquela bola pro Guilherme, né? E o Guilherme poderia ter passado, abrido o lençol pro lado esquerdo, naquele contra-ataque ali, mas foi as poucas coisas que o Grêmio criou. A Ponte Preta levou muito perigo, é um time ruim, muito ruim. Senão teria, no mínimo, empatado o jogo naquela situação ruim, né? Que o Grêmio era... Deixa eu ver aqui. Eu tenho marcar segundo tempo, Lucas Leiva, casa do caralho, bola aérea, isso aqui já falei, né? Sei lá já que tempo era essa porra aí, mas eu sei que teve um dado momento que o Grêmio sofreu muito perigo, né? A entrada do Pedro Lucas deu um pouquinho ajeitada, agora o meio campo na criação, o Grêmio levou depois um pouco de perigo, mas terminou, mas de novo depois perdeu o meio campo, né? O Grêmio a partir da entrada do Pedro Lucas ali deu uma melhorada, depois perde o meio campo de novo, cansa, recua, aí sim segura o jogo e toma não é sufoco, mas uma pressão na frente da área e volta a dizer, o time da Ponte Preta ruim, né? Bem fraco, assim, é Série B, né, pessoal? Então, assim, eu sou daqueles que acham que eu queimei minha língua em criticar o Roger, realmente, o Lucas Leiva precisa se ajeitar, acho que Guilherme é o jogador que vai servir para essa Série B, lembre-se, pessoal, nós estamos na Série B, estou dizendo que Guilherme tem que ficar para o ano que vem. Isso aí, eu vou comentar depois. Mas nós estamos jogando a Série B. Se não me engano, o Grêmio já está em segundo. Vasco está perdendo ou perdeu. Mas assim, cara, nós vamos subir. Depois a gente reclama de atuações, de vitórias que... Tipo, até essa de hoje, que teve um segundo tempo desastroso. Mas, cara, vai subir. Eu já comecei a perceber. O time, de certa forma, é muito superior àquela fiasqueira que não conseguia dar 3 passos na bola. Contra o Brusque, jogo tosco fora de casa. Então, assim, eu não vou vir aqui berrar e gritar. Eu venho dar uma opinião de um torcedor que tá vendo que vai subir. Para mim, se a Série B, essa aqui não existe. Eu quero sair disso. Poder torcer pro Grêmio amanhã, o ano que vem, no lugar que o Grêmio merece estar. É isso aí. Dale Grêmio, 2-1. E vamos ver, né?